Na ceia do Senhor, o pão e o cálice são símbolos ou são tipos? Sabe qual é a diferença? Os tipos apontam para Cristo e para o seu reino vindouro. Cristo, preenche os tipos. Não temos mais as sombras, mas a própria imagem, a substância que esses tipos pronunciavam. Quando o Senhor Jesus disse, isto é o meu corpo, Lucas capítulo 22, versículo 19, quando ele tomou o pão, depois da Páscoa, quando ele estava falando da ceia, já a instituição da ceia, quando ele disse, isto é meu corpo, ele não indicou que o pão se tornou seu corpo, de modo que os crentes comiam sua carne literal, nem estava insinuando que o pão era um tipo. Ele não disse, meu corpo que será dado. O pão não apontava para um corpo no futuro. O corpo do Senhor estava presente naquele cenáculo. Além disso, Deus comunicou detalhes específicos sobre tipos, como fez, por exemplo, na oferta de manjares, Levítico capítulo 2. Lucas usa a palavra genérica para pão quando relata o Senhor instituindo a ceia. O Senhor não sugere nada sobre seus ingredientes. Ele não descreve nem o pão, nem o conteúdo do cálice como típicos. São meros símbolos ou emblemas que nos lembram o corpo físico e o sangue do Senhor. Ao participarmos deles, expressamos nossa comunhão. Então, pode surgir a pergunta, se o cálice não é um tipo, e sim um símbolo, devemos usar vinho e não simplesmente o fruto da videira? Fruto da videira, registrado em Lucas capítulo 22, versículo 18, é a única descrição que temos do conteúdo do copo, ou do cálice. A colheita da uva foi no outono, a Páscoa veio na primavera. Sem refrigeração ou conservas, o fruto da videira começou a fermentar na Páscoa. Isto torna impossível insistir que o conteúdo do copo não pode ser fermentado, ou seja, que não pode ser vinho. O conteúdo não é típico, por isso não podemos prescrever o grau de fermentação para o conteúdo do copo, do cálice. De fato, por não ser típico, não podemos exigir que o conteúdo seja fermentado. Portanto, o Senhor Jesus instituiu um pão e um copo com o fruto da vide. Naquela ocasião, este fruto da vide já estava fermentado, era vinho, não era mais só um suco de uva. E o pão, ele não descreveu o conteúdo do pão. Portanto, não é necessário que seja um pão sem fermento, como possivelmente ele tenha usado naquela ocasião, pois era o pão que estava à mão naquela ocasião. Um pão sem fermento, o pão asmo, o ázimo, que era usado na Páscoa, a reunião, o evento que eles acabavam de comemorar. Da mesma forma, o cálice, o conteúdo do cálice que ele estava usando era o que estava à mão, que era o vinho que eles estavam bebendo naquela noite da Páscoa. E naquele momento, ele instituiu a ceia do Senhor. Um pão e um cálice que foi compartilhado com os seus discípulos. Ele disse, fazei isto em memória de mim até que eu venha. Você pode ler com clareza o que o apóstolo Paulo seguiu ensinando às igrejas. Nós temos isso em 1 Coríntios capítulo 11, onde ele relembra os crentes da instituição da ceia do Senhor para fazer isto todas as vezes que se reúnem no primeiro dia da semana, pois era isto que eles faziam, os discípulos faziam, está registrado mais de uma vez o dia que eles acharam bom fazer isto, o dia que o Senhor Jesus também ressuscitou dentre os mortos, vencedor
declarando-se um vencedor vivo, pois um vencedor morto não temos provas de que ele venceu, mas Cristo vivo era a prova de que ele era um vencedor, vencedor da cruz, do que ele veio fazer no Calvário, pois era profecias do Antigo Testamento, principalmente, claramente registrado em Isaías capítulo 53, mas ele ressuscitou dentre os mortos, demonstrando a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás. Um grande rei da antiguidade, muito rico, ele disse uma certa vez: a verdadeira felicidade, aonde se encontra? Quem tem a verdadeira felicidade? Ele disse: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmo, capítulo 32, versículo 1. Essas são as palavras do rei Davi. Uma das verdades centrais do cristianismo é o perdão dos pecados. Sem ela, permaneceríamos em um mundo de desespero, sem esperança, apenas para perecer para sempre. A maior bênção da vida é saber que você está certo com Deus, que seus pecados estão perdoados. Esta bênção pode ser sua. Você acredita nisto? Em um voo, o voo dos 243 da Airlines sofreu uma descompressão explosiva a 19 mil pés sobre as ilhas havaianas, e mais da metade do teto da aeronave desapareceu. Depois que o Boeing retornou com segurança ao solo no aeroporto internacional de Maui, um repórter perguntou a um passageiro qual foi o primeiro pensamento que passou pela cabeça dele, que passou pela sua cabeça. Ele respondeu: eu me perguntava se Deus me perdoaria de todos os meus pecados. Perguntas sobre o perdão de Deus são respondidas por Davi, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele escreveu o Salmo, capítulo 32, versículo 1. Uma transgressão é a quebra internacional de um comando conhecido, melhor dizendo, intencional. Tudo o que fica aquém do padrão perfeito de Deus é o pecado. Isso inclui toda vez que eu voluntariamente quebrei a lei de Deus, toda ação cometida sem amor a Deus, ações omitidas que eu deveria ter feito e os pecados da mente e do coração. Davi escreveu no Salmo 51, impressionado por seu registro pessoal dos seus pecados diante de Deus: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não há nada mais ofensivo a Deus do que o vasto registro de nossos pecados pessoais contra Ele. Quando Deus perdoa, Ele perdoa cada pecado. Em nosso mundo, muitos reconhecem que há algo errado. A história prova isto. Deus diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Tenha certeza, você que me ouve, você pecou contra o Deus do céu. No Salmo 51, Davi escreveu: meu pecado está sempre diante de mim, contra ti somente pequei. O pecado é contra Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos desqualifica de entrar no céu. Mas damos a Deus que o perdão de Deus afasta o registro do meu pecado e o destino da minha alma. Muda o destino da minha alma. Antes era para o inferno, mas quando Deus nos perdoa, o nosso destino é para o céu. Esta é uma questão de pecado pessoal diante de um Deus santo. Quando Deus perdoa, Ele perdoa o pecador de todos os seus pecados. É o que diz Hebreus capítulo 10. Ele diz: jamais me lembrarei de seus pecados, de suas iniquidades. Deus não pode ignorar o pecado em seu universo. Deus pode perdoar, porque Deus pode cobrir todos os nossos pecados contra Ele. É o prazer de Deus oferecer perdão a você. Davi conhecia bem o dia da expiação na história de Israel. Era o dia de cada ano em que o sumo sacerdote de Israel
tirava sangue de um animal que havia sido sacrificado no pátio do tabernáculo e o levava para o lugar santíssimo. Foi aqui que o sumo sacerdote espargiu o sangue sobre o propiciatório da Arca da Aliança. O propiciatório era a tampa ou a cobertura da arca. O sangue era espargido ali sobre a presença do Santo Deus que habitava entre as asas dos querubins que sobrevoavam o propiciatório. O sangue cobria a lei que o israelita conhecia, mas não obedecia, protegendo o pecador por mais um ano do julgamento de Deus. A lei estava dentro daquela arca. O sangue dos sacrifícios do dia da expiação prefigurava o sangue do sacrifício do Filho único, unigênito de Deus, séculos depois. Seu precioso sangue pode cobrir o registro de nossos pecados pessoais e nos proteger para sempre da ira de Deus. Seu sacrifício nunca teria que ser repetido. Na cruz, Deus lidou com os pecados passados, presentes e futuros, de uma vez por todas. Então Deus pode perdoar, porque Ele olha para o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Por causa do sangue do sacrifício de Cristo, nossos pecados podem ser cobertos. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Pecados cobertos significa que eles são totalmente, completamente e generosamente perdoados. Sem perdão, você perderá sua alma e Deus julgará seus pecados. Seus pecados já estão cobertos, você que me ouve? Seus pecados estão cobertos. Você é a pessoa abençoada do Salmo 32, versículo 1, e a vida eterna é sua para desfrutar? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, do versículo 16 a 21, e estas são as palavras do Senhor Jesus. Termino este vídeo perguntando: você será esta pessoa bem-aventurada, feliz, muito feliz neste mundo? As coisas desta vida, que são honestas, são permissíveis, foram dadas por Deus, nos trazem muita felicidade. Mas são passageiras, terminam. Não existe maior felicidade do que estar em paz com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: sendo justificados ou tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Você já tem esta paz? Se adquire pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a
tua alma. Qual será no futuro o teu